Nós estamos de volta com o programa Já é a Última Hora, apresentando o nosso quadro Respondendo aos Curiosos, com o pastor Eduardo Santos. E hoje o pastor Eduardo Santos estará respondendo a pergunta do jovem Luiz Evandro, da IPFD de Goiânia. A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor a todos de todo o globo terrestre. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Este é seu programa Última Hora, esse é seu quadro Respondendo Curioso. E nesse momento, ou melhor, respondendo os curiosos, né? Mas esse momento eu quero responder a pergunta do Luiz Evandro, que congrega aí com o pastor Maurizan, em Goiânia aí. E ele pergunta acerca de como é que foi ali minhas primeiras revelações. Eu entendi ali, ele quis perguntar o primeiro arrebatamento. Então, irmãos, eu quero contar para vocês aí, daqui a pouquinho, você vai ouvir uma gravação meio antiga, que o nosso irmão Medrade vai colocar, do meu primeiro arrebatamento no inferno. Então vai ser aí colocado. É muito forte acerca dos jovens aí. Na época eu orava com a irmã Adriane Santos e foi pedi a Deus que eu visse o que acontecesse com os jovens que se tocam antes de se casar e morrem nessa situação, como é a situação deles lá no inferno. Então eu quero que vocês jovens prestem bem atenção. Foi o meu primeiro arrebatamento ao inferno, que eu mesmo pedi a Deus que eu queria ver o que que acontecia com os jovens rebeldes lá, a situação em fornicação e tudo mais. Se tocar, se beijar, é pecado antes de se casar. As revelações, irmãos, foram muitas revelações que eu tive antes de ir para a igreja, que eu seria um pastor conhecido, que Deus tinha uma grande obra. Isso aí foi as primeiras revelações que eu me lembro, antes de ser crente. Geralmente, quando tinha um crente de sã doutrina perto de mim, ele já vinha falar que Deus tinha uma grande obra para o meu intermédio, e tem se cumprido isso aí. Então, as primeiras revelações foi antes de eu me converter. Mas teve uma que eu quero relatar aqui, meu irmão Luiz Evandro Curioso, que foi uma das mais surpreendentes. Belo dia, um jovem estava a pregar na igreja onde eu nasci na fé, Igreja Deus é Amor, ali do setor aqui em Aparecida de Goiânia, conhecido como Marista Sul. A Deus é Amor é bem ali perto da minha casa. Eu fui para a igreja, no convertido, o jovem pregou muito bem, e aí os irmãos falaram, é jovem. Aí eu prestei atenção, o jovem pregou muito bem. No final do culto houve uma fila, muito grande, para as pessoas receber oração, e eu fiquei na fila, enorme. O jovem era muito usado. Quando chegou na hora de ele pôr a mão na minha cabeça e orar, ele pulou para trás e tirou a mão e disse que não ia orar para mim. E eu perguntei por quê. Eu pensei, deve ser que eu estou com algum pecado e não sei. O que está acontecendo que esse jovem não quer orar para mim? Fiquei na fila aqui esse tanto de tempo. E eu falei, não, mas por que você não vai orar para mim? Ele falou assim, olha, o plano que Deus tem na tua vida é muito grande. Eu sou indigno de orar para ti, e você que deveria orar por mim. Dessa forma. Então eu vou pedir que você retire da fila, porque eu não tenho coragem de orar para um homem que Deus tem um plano tão grande assim. E eu saí da fila e fiquei sem entender. Hoje eu entendo o que Deus mostrou. Não que eu seja alguma coisa, eu não sou nada. Tudo é Deus, bom é Deus. Que eu diminua e ele cresça. Então, meu amigo curioso Luiz Evandro, essa foi uma revelação que eu recebi que mais me impactou quando eu era jovem. E agora, o meu primeiro arrebatamento no inferno, que teve um outro arrebatamento que Deus me arrebatou, mas não me levou para o inferno, não, fiquei só ali, uma experiência que depois eu vou explicar. Mas essa experiência, primeira experiência que eu tive quando era jovem, que estava orando com a irmã Adriana Santos, eu quero que você, meu irmão curioso Luiz Evandro, ou curiosos de plantão, preste atenção, que isso é um alerta para todos os jovens. Então está respondido, entre aspas, os curiosos, preste atenção nesse relato verídico, nesse arrebatamento verídico, e que Deus abençoe a todos, e até o nosso próximo quadro, Respondendo os Curiosos. Falei, Senhor, o negócio é o seguinte, a jovem é bonita, sabe como é que é? Eu quero que o senhor faça um negócio comigo agora.
me arrebata e me leva no inferno agora. E mostra pra mim o que acontece com o jovem namorador que beija e fica agarrando. Irmão, automaticamente o homem desceu do céu, olhou pra mim todo de branco, ele caminhou pro meu lado, pegou, passou a mão nos meus olhos, e eu fechei os olhos. Quando eu abri, eu estava no inferno. Foi rápido. Eu abri o olho e não enxerguei nada. Era mais escuro do que fechar os olhos. E comecei a sentir um mau cheiro. E começou a gente esbarrar em mim, mas eu não via ninguém. E eu ouvi uma voz de mulher: ai, eu nunca mais vou fornicar. O jovem gritava: nunca mais vou namorar escandaloso, me tira daqui. O negócio é sério, jovem. Assim como Deus requer do mais velho que tem experiência, testemunho e obediência, assim também são os jovens. Quem entendeu diz amém. Amém. E eu comecei a pensar: meu Deus, eu nem fiz nada, já estou aqui. E comecei a clamar: Jesus, me tira daqui. Irmãos, durou a noite inteira naquele lugar. Foi passando horas e eu comecei a relembrar: o que eu fiz para estar aqui? Eu pedi para estar aqui, mas eu não pedi para ficar. Eu não quero ficar aqui. Irmãos, aquele mau cheiro ia aumentando e parece que o lugar ia enchendo mais de gente. E vi jovem gritando: nunca mais eu vou ver pornografia. Eu nunca mais vou pecar com as minhas mãos. Quem entendeu diz amém. Eu nunca mais vou tocar em jovem antes de me casar. E virou uma barulheira, um grito de dor de todo jeito. E eu fiquei ali muito e muito tempo. Até que então apareceu um homem de branco e me levou de volta para o meu corpo. E quando eu cheguei, o Espírito entrou no meu corpo, eu abri os olhos, já era dia. Quem entendeu diz amém. Você acabou de ouvir o quadro Respondendo aos Curiosos, com o pastor Eduardo Santos. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo quadro. Fique na paz do Senhor.